Como você consegue sair da depressão? É uma situação muito complicada, muito difícil de você conseguir sair, mas é que eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível, tá? Eu já passei algumas crises de depressão. Nenhuma delas foi por falta de vitamina ou por uma questão de transtorno, e sim por uma questão de convivência com pessoas tóxicas. Eu vim de uma família tóxica, uma família narcísica. E então, assim, eu tive vários momentos da minha vida onde eu passei muita depressão, tá? E assim, uma das coisas que eu tomei consciência sobre a depressão é que a gente tem dois traços na personalidade do ser humano, que não é exatamente um sentimento, mas a gente tem o ego e o apego. E quando você começa a tomar compreensão sobre o ego e o apego, você começa a sair da depressão. Vou explicar. Primeiramente, o ego, tá? A gente fala muito sobre ego em questões de autoconhecimento, em crescimento, e a gente entende que o ego, ele é o contrário da alma. Tá? O ego é o seu eu, tá? Que você tem uma necessidade muito grande de protegê-lo, porque em determinado momento da sua vida, você teve o seu ego atingido, você teve o seu ego ferido. Então você acaba gerando em torno de você uma proteção do seu ego. Já a sua alma, ela já não tem essa proteção do ego. O que protege o ego nada mais é que o seu inconsciente e a sua visão sobre você mesmo. Então, quando você começa a controlar o seu ego, e controlar o ego, gente, não é você engolir seus sentimentos, tá? Controlar o seu ego é saber aquilo que de fato vale a pena na sua vida. O ego faz com que você tome atitudes impensadas, que você atribua para a sua vida, para a sua personalidade, características que nem são suas, mas características que outras pessoas impuseram a você. Então, o ego, quando você começa a ter um controle maior em relação a ele, você se desprende de certas necessidades na vida, como, por exemplo, a aceitação. Quando você entende que você não precisa ser aceito, você não precisa da validação das pessoas, você começa a controlar o seu ego. Por quê? Se você está dentro de um relacionamento amoroso, por exemplo, e a outra pessoa constantemente te fere quem você é, te acusa, você entra numa auto, né, não sei se o YouTube vai deixar eu falar, né? Uma automutilação, vamos dizer assim. Uma autocrítica. Você entra numa autocrítica por causa da crítica do outro. E em relações familiares, em trabalho, você acha que se você perder aquele emprego, por mais que aquele emprego esteja te dando uma grande depressão, você vai ser julgado pelas pessoas, você vai ter que baixar seu padrão de vida. E assim, às vezes, gente, é necessário você baixar o seu padrão de vida para você poder ter uma vida melhor. Às vezes você precisa baixar um pouco o seu padrão, você precisa reconhecer as suas falhas, você precisa reconhecer aquilo que é de primordial na sua vida, que o ego não deixa você ver. O ego não deixa você ver as soluções mais simples, porque você precisa proteger ele, você precisa mostrar para as pessoas que você é uma pessoa de um nível maior, e isso tudo é o ego, tá? E quando você está dentro de uma relação, você quer mostrar para o outro de que você não é inferior. Quando você controla o seu ego, você deixa as pessoas acharem o que elas quiserem. Você começa a não se importar o que as pessoas pensam sobre você, e sim o que você pensa sobre a sua própria vida. Então, o ego não deixa você sair de situações ruins, locais ruins, situações que estão realmente te causando depressão. E o apego vem logo em seguida quando você aprende a controlar o seu ego. Porque às vezes você está apegado a uma situação que às vezes o problema não é você e nem é seu. Às vezes você está apegado a um relacionamento que não te proporciona nada além de dor. Você está apegado a um trabalho que traz para você muita cobrança desacerbada. Claro que trabalho a gente é cobrado, mas não de uma forma desacerbada. Eu já trabalhei em um ambiente onde uma única pessoa jogou todo mundo do escritório contra mim por coisas que até hoje eu não sei o que foi falado, mas eu sei que foi essa pessoa.
E assim, é horrível você viver num ambiente que as pessoas não gostam de você. É muito ruim, porque você passa praticamente seu dia todo dentro do lugar de trabalho. Então, quando você desapega do seu ego, você desapega das coisas, começa a controlar o seu ego, você começa a sair desse padrão de comportamento. E uma das coisas também que me ajudaram muito a sair da depressão foi o estoicismo. Você começar a olhar a vida de uma forma muito mais ampla, muito mais abrangente. Porque às vezes a gente está dentro de uma situação onde a gente não foca de verdade naquilo que realmente precisa ser focado. Às vezes você está dentro de um casamento onde ele só destruiu você. Acabou com seu brilho, com a sua motivação, com a sua vontade de viver, acabou com tudo, né? E você não sai desse relacionamento porque você está apegado à ideia que você criou sobre um futuro que você gostaria de ter. E você não desapega nem mesmo pela a ideia de que você criou na sua cabeça. Então, a depressão, quando ela não vem de questões hormonais e de transtornos, ela vem de situações onde você está passando na sua vida, você consegue sair a partir do momento em que você se torna uma pessoa apática àquilo. E não a você, tá? Não a você, mas aquilo. Aquilo que te causa depressão. Você começa a perceber que você não precisa daquilo ali para viver. Você precisa de você para viver. Você não precisa daquela situação. Eu atendo, né, meus atendimentos de tarô, minhas mentorias. Eu atendo pessoas que elas estão sempre dentro de um contexto onde ela precisa desapegar exatamente daquilo que faz mal. A maioria é mulher. O meu maior público é mulher. E às vezes a pessoa está dentro de um relacionamento onde ela depende financeiramente, mas ela não quer retroceder a vida. Ela não quer colocar a vida dela num padrão menor para que ela possa sair daquela situação. Ela quer ficar naquela situação esperando um milagre acontecer e esse milagre nunca chega. Nós somos o milagre, nós fazemos o milagre na nossa vida. Então quando você começa a sair desse desapego, você começa a ver a vida de uma forma muito mais ampla, muito mais abrangente. Quando eu desapeguei, né, do meu âmbito familiar, pai, mãe, irmão e tios, enfim, e eu desapeguei de amizades que me diminuíam, amizades que faziam aquela brincadeirinha, sabe? Ai, amiga, tô brincando, sabe? E eu desapeguei dessas pessoas, desapeguei do lugar de onde eu vivia, que eu até gostava, né? Mas era um lugar muito feio, muito ruim, e eu queria uma vida melhor. Eu gostava, assim, do ambiente, sabe? Do que eu cresci ali. Mas existem lugares melhores, óbvio. E eu desapeguei disso tudo e saí, fui para um lugar melhor. Então, assim, eu comecei uma nova vida, com novos amigos, com novas pessoas, né? E assim, um ambiente completamente diferente. E eu percebi, né? Já tinha percebido, claro, né? Já tinha saído dessa situação, mas vivenciando uma nova vida, eu percebi que o meu problema era exatamente o ego e o apego. Porque eu estava tentando mostrar para as pessoas que me odiavam em voz alta, de que eu não era aquilo que elas estavam dizendo, que eu não era aquilo que elas falavam. Tinha uma pessoa específica na família, né, que inventava coisas assim absurdas ao meu respeito. Depois que eu me afastei, algumas pessoas em comum me contaram algumas coisas e fiquei horrorizada com as coisas que a pessoa inventava. Mas enfim, quando eu saí, eu entendi muito isso eu estava tentando provar o que para quem, sabe? Querendo provar para as pessoas que não vão acreditar na sua versão, pessoas que não vão acreditar na sua vida. Às vezes a sua vida é um tédio. A minha vida era um tédio, mas na boca dessa pessoa a minha vida era assim, uma coisa de louco, entendeu? Uma sexta-feira muito louca. Esse filme é Sexta-feira Muito Louca, a minha vida era assim para ela. E quando eu saí, né, saí desse contexto todo, foi que eu percebi que, caramba, a minha vida é tão singela, é um tédio para o ouvido do fofoqueiro, a minha vida é um tédio. Por isso que as pessoas não queriam ouvir minha versão da história, porque no fundo sabiam, né? Então, assim, quando você olha de uma outra perspectiva, você consegue sair desse sofrimento. Você começa a desapegar daquilo
que está realmente travando a sua vida, trava a sua prosperidade, trava a sua espiritualidade, trava a sua mente. Você não consegue ter ideias, você não consegue criar coisas na sua vida, porque essas pessoas estão constantemente te limitando, te diminuindo, o trabalho te limita, te diminui. Então, assim, aquilo que te traz depressão nada mais é que a recusa do seu verdadeiro eu. O seu verdadeiro eu recusa aquela situação. Só que você tenta jogar essa situação para dentro de você enquanto a sua alma quer jogar para fora. E nesse conflito, você entra em depressão. Você entra numa contestação da sua própria alma. Você entra nessa briga do seu verdadeiro eu e da roupagem que você quer vestir para agradar a sociedade. Quando você solta, você, né, abandona isso, você começa a se tornar uma pessoa mais leve, mais tranquila. Você começa a buscar aquilo que realmente te preenche, aquilo que realmente te traz felicidade. Porque às vezes o que vai te trazer felicidade não é você ser milionário, não é você ser bilionário. Claro que essa quantidade toda de dinheiro vai te dar momentos de felicidade, sim. Mas quando você não preenche a sua alma, você pode ter todo o dinheiro do mundo, que você não vai conseguir ser feliz. Você não vai conseguir ser uma pessoa mais alegre, porque você não está preenchendo a sua alma. Você está aceitando o que dá. Às vezes você está aceitando até o que não dá. Se você gostou desse vídeo, curte, para que esse vídeo possa chegar a mais outras pessoas. Comenta aqui embaixo, vamos conversar, tá? E se inscreve no canal também, porque só assim o YouTube entende que é relevante para as pessoas, tá bom? Beijo.